Oi, hoje a gente vai falar de 3 hábitos que te deixam irresistível. Bom, a gente vai pegar de base o caso da Selena Gomez e como que ela age de acordo com o que está acontecendo. Pra quem não sabe, tem uma rixa entre a Selena Gomez, o ex-namorado dela, o Justin Bieber, e a atual esposa do Justin Bieber. Não vou ficar me delongando muito na fofoca, mas a gente vai pegar a situação, analisar como que ela consegue se posicionar em meio a uma situação externa completamente desfavorável para ela. O que eu vou falar agora é para você usar quando alguém tiver uma rixa com você, em alguns ataques que a pessoa te fizer, e aí como que você deve reagir a isso. Basicamente, sabendo a hora certa de falar, você vai ficar em silêncio, controlar sua boca. A minha mãe fala que eu sou um pouco desbocada, mas isso não é verdade. Ela não sabe tanto que eu me controlo. A Selena, ela é provocada diversas vezes, de diversas formas, com indireta. É coisa de fã, é a Hailey diretamente fazendo isso com ela, é o Justin Bieber às vezes querendo provocar ela, querendo ter ela de volta. E ela sempre assim, não que ela não sinta, mas ela sempre neutra. Pode ficar triste ali, aqui, mas nunca vai lá e cai nisso de rivalidade feminina e tudo mais. Ela desabafa isso nas músicas. E eu amo isso. É como se você pegasse o que você tá passando e você transformasse aquilo em uma forma de te fazer dinheiro. Você tem o queijo e a faca na mão. É justamente isso que os cantores fazem. Toda situação que acontece na vida deles, eles usam de embasamento para criar a letra das músicas, para sentir aquilo e transmitir para a plateia. Então, ela usa a situação desfavorável que está acontecendo com ela a favor dela. Então, ela escreve sobre isso a fim de fazer dinheiro. Ela não reage de forma reativa. É tudo muito bem pensado, elaborado. Ela escreve uma música. Tipo, tem que ter dedicação, ela escolhe as palavras certas que ela vai falar, o tom certo. É tudo muito meticuloso e pensado. Tá vendo que ela não faz isso pelos outros? Ela faz isso por ela. O primeiro hábito que eu quero que você treine aqui é pensar quais brigas eu de verdade vou comprar pra mim. O que vale a minha paz? E se você parar pra me perguntar, eu vou te falar que nada vale a sua paz. Então, muito cuidado com as briguinhas que você fica comprando, porque é muito chato, cara. É muito chato você conviver com quem fica comprando qualquer briga e com quem a todo momento tá reativo, quer discutir, qualquer coisinha é motivo. Nossa, né? Ou você é moleque ou você é moleca demais. E tá na hora de começar a rever as suas próprias questões internas pra você não ficar passando isso pro mundo. A segunda coisa que eu vou trazer aqui é sobre ser você mesmo, a autenticidade. Então, olha só, a gente vai usar a título comparativo o comportamento da Selena e o comportamento da Hailey. A Hailey, ela copia a Selena. E a Selena, ela é a autêntica da história. A Selena, ela continua criando a própria identidade dela. E claro que a gente pega referências, como todo mundo faz, mas referências. A Hailey copia ela não é autêntica. Tanto que você vê diversos fotógrafos indo atrás dela sem saber direito quem que é ela, se ela é uma das Kardashians, se ela é uma das Hadids. Então, ninguém sabe direito muito quem é ela, porque ela tá sempre copiando os outros. Não tem aquilo que define, ela é assim, ela é essa. E ninguém quer ser uma cópia dos outros. Eu lembro quando eu passava muito tempo com as minhas amigas e às vezes eu falava uma gíria ali que tava todo mundo falando e a minha irmã falava, você tá falando igual fulano. Nossa, aquilo já me dava uma raiva. Eu não quero falar igual ninguém, não. Eu quero falar igual eu. Tem muitas pessoas que eu admiro e pensar dessa forma até ajuda a gente na hora de se comparar. Porque olha pra você ver, tem um garoto aqui da internet que ele chama Dylan. E ele é muito bom, ele não é apelativo, ele é profundo, existencialista. Eu gosto muito dessa pegada. E eu poderia simplesmente olhar pra ele e falar, nossa, mas por que eu não alcancei o que ele alcançou e tudo mais? Gente, eu adorei o conteúdo dele, eu amo que ele é leitor, por exemplo. E por que não olhar o trabalho dele com admiração? Porque é um baita de um trabalho. Vocês não sabem o que é se expor aqui, por exemplo. Então, olhar para o outro com admiração e pensar, a luz que existe nele não ofusca a minha luz, porque pode existir ele e pode existir eu. E no final das contas, por ele se parecer comigo e eu gostar do jeito que ele é, a gente pode até ser amigo lá pra frente, a gente pode até trocar uma ideia, quem sabe? A gente pode escolher olhar pro mundo e pras pessoas como oportunidades, ao invés de um risco, tipo assim, nossa, se tiver essa pessoa, aí não vai poder ter eu. Não tem nada disso. Se você tá aqui é porque tem você e tem a outra pessoa. Outra coisa é que a Selena, ela tem um senso tão grande de autorrespeito que mesmo ela sentindo aquilo,
ela olha pra ela mesma e reage da melhor forma pra ela. E não é só pela construção que ela teve na carreira dela, que foi muito boa, ela é muito talentosa, mas também porque ela sempre esteve cercada de adversidades. Ela tem lupus, ela teve depressão, ela tem bipolaridade, que são questões dificílimas de você lidar. E às vezes a gente olha para as feridas da gente e pensa, eu não vou conseguir por causa disso. Então a gente justifica antecipadamente os nossos fracassos para que a gente não venha fracassar, mas a gente acaba fracassando porque a gente deu uma justificativa ao invés de criar uma ação, um planejamento estratégico exclusivo pra gente. Às vezes a gente olha para o que o outro fez e devido à nossa situação, a gente vê que a gente não vai conseguir fazer igual. Por exemplo, não tem como eu pensar que eu posso trilhar o mesmo caminho de alguém que não tem ansiedade. Não, eu vou ter que inserir meditação na minha rotina, eu vou ter que me cuidar de tal e tal maneira. Mas com certeza a outra pessoa, ela teve os poréns dela. Então não é olhar para o caminho que a pessoa teve e querer fazer igual. É ver como que você pode trazer a essência das coisas, o que funcionou para sua realidade, para o seu caminho, abraçando as vulnerabilidades e as adversidades que você tem. Não é que, eu tenho depressão, eu sou mais fraca. Eu tenho bipolaridade, eu sou mais fraca. Não, ela mostrou pra gente que é possível se tornar bilionário tendo tudo. O que me vem na cabeça, quando eu olho pra ela, é cura, é processo. Você vê que ela teve a etapa que ela tava triste. E agora ela tá bem, e ela conseguiu, e ela é bilionária. E ainda falando da questão da autenticidade, por outro lado, a gente olha a Hailey. A Hailey, ela se mudou completamente pra caber no mundo do Justin Bieber. E você vê isso, não só que ela molda uma das meninas, mas ela sempre vem moldando tanto comportamento, quanto visual, quanto falas. Então, assim, você ficar copiando outra pessoa é muito desagradável. Você pode perceber que todo mundo quer entender a sua essência. Às vezes, você é aquela pessoa que não conversa com as pessoas, mas em determinado momento você vai lá e troca uma ideia com alguém. E a pessoa fala, nossa, eu não sabia que você era assim, você é muito assim e tal, você é muito... Eu não sabia que tinha isso tudo aí dentro. É porque você nunca mostrou. Então, às vezes você tem essa dificuldade um pouco maior de mostrar quem você é, e isso não tem problema, porque também é um processo. Mas você saber que existe algo que é seu e que você tá aqui pra ser o que você veio pra ser e não a cópia barata de alguém, não é isso que a gente quer. É trazer esse toque de autenticidade mesmo. E se as pessoas que você tá não reconhecem isso e você se sente desvalorizado, não tem problema. Você não vai trocar de pessoa, não. Você vai trocar de amigo. Você não vai ficar, e a pessoa não gostou disso. Vamos saber quem é essa? E você vê que mesmo você fazendo de tudo para agradar os outros nunca vão estar satisfeitos. Então, não tem problema. Você pode agir da forma que você quiser. Mas faça isso por você, sabe? E isso é bom que entra já no terceiro hábito que eu queria conversar com vocês. Eu queria falar sobre focar em si, criar esse hábito, não é só de vez em quando, não é esperar você ficar mal pra você agir sobre isso. Não, é você tirar um tempo ali todos os dias pra focar em você, no que é importante pra você. Você é o seu momento. Gente, eu juro pra vocês, foi até por esse motivo que eu dei uma sumidinha no canal, porque eu tava com algumas questões bem difíceis de lidar, que eu não tava conseguindo muito bem. E aí, sabe o que aconteceu comigo? Eu parei pra pensar, do nada me veio um estalo assim, eu falei, gente, mas será que o nome que a gente tem, ele carrega características da gente? Será que faz diferença o nome que a gente tem para a personalidade que a gente acaba tendo ao longo da vida? E aí eu lembrei o significado do meu nome, Laura, que significa vitória. E quando eu tava no poço, assim, no fundo do buraco, esses últimos meses, eu lembrei que meu nome significava vitória. E às vezes a gente faz uma tatuagem, a gente faz um mapa visual pra gente lembrar, coloca despertador, mas o seu nome carrega um significado. E talvez ele carregue uma parte que você pode ressignificar sobre você. Eu não fico falando pra às vezes a gente repetir uns mantras. Então, às vezes você só olhar pro seu nome, alguém te chama e você pensa toda vez que alguém te chama, Laura significa vitoriosa. Eu vim aqui pra ser vitória, então eu vou ser vitória pura, eu vou ter força, eu vou passar à frente às adversidades. Talvez, provavelmente seu nome não é Laura, mas pesquisa o seu nome e tenta trazer essa forma de reconhecimento pra você toda vez que alguém chamar seu nome. E aí você repete pra você mesma,
vitoriosa, significa tal coisa. Eu não sei o que significa o seu nome, pode ser sabedoria, sei lá, anjo do céu, então luz para as pessoas. Então repita isso para você de forma que isso ajude a formar a sua autoconfiança de forma mais leve, sem você ter que ficar fingindo para parecer algo. É algo que é seu nome. Em alguns casos, como é o caso da Selena Gomez, que eu não deixo ela de lado, a gente precisa ativamente sair de um ciclo. Por exemplo, ela terminou um namoro, ela se afastou, porque a gente precisa parar de esperar que as coisas parem de ser do jeito que elas são para que a gente consiga viver. Não, as coisas elas são do jeito que são e frente a isso que eu vou fazer. Então, é focar no seu crescimento, no seu projeto. Ai, mas eu esqueci quem eu sou. Gente, não tem problema, essas coisas acontecem. Agora, vamos olhar pra dentro, já sabe qual que é o problema. Vamos olhar pra dentro e resolver. Como é que eu posso resolver? O que me importa? E uma coisa que eu tenho diferenciado na minha cabeça muito é a diferença entre propósito e projeto. Porque quando a gente define um propósito, eu percebi que ele parece que é muito distante. Então você quebra esse propósito em pequenos projetos. E quando você está desenvolvendo um projeto, você acaba descobrindo pequenas partes do seu propósito encaixada ali, só que parece que é algo mais pé no chão e que você consegue ter isso de forma mais palpável a fim de que você consiga alcançar. Então é como se você fosse algo que você conseguisse mensurar, cada vez chegar mais perto, porque propósito é uma coisa muito assim, é uma vida inteira de propósito, né, que você tem que passar ali para atingir o seu propósito, mas divida o seu propósito em pequenos projetos que você pode fazer. Eu tô com um novo projeto aí, foi por isso também que eu dei uma afastadinha, mas gente, gente, eu tava meio louca esse tempo pra trás. Eu não tava bem, voltei a me isolar, a ter os comportamentos que eu tinha, que não eram muito saudáveis pra mim, e por isso eu não me senti no direito de vir aqui. E aí o que aconteceu? Eu tive uma virada que pareceu que foi da noite pro dia, mas não foi da noite pro dia. Toda aquela dor que me foi construída ao longo daqueles meses, todo aquele mal que eu tava me fazendo, ele tinha um significado. Ele tinha um significado potencializador do que ia me acontecer agora. Desse negócio, eu só parei e pensei o que significava meu nome. E aí, nisso, já me deu um monte de esperança, um monte de caminhos. Aí eu comecei a pensar, nossa, a vida é sobre oportunidades não faltam. Se não foi desse jeito aqui é porque tem algo melhor esperando. Se Deus te deu o projeto, o objetivo, o propósito, Ele vai te dar um caminho, faz o seu, o resto se entrega. Então uma coisa mais assim, eu tenho que sair um pouco do controle para deixar as coisas acontecerem, para eu conseguir focar em mim, nos meus projetos, de forma que nem tudo tem que sair do meu jeito. Eu faço o meu e me tranquilizo. Porque se não sair como eu esperava, não vai ter problema, porque eu vou ter feito o meu, vou ter aprendido, era pra isso ter acontecido. Vou contar outra coisa pra vocês. Pra custear esse novo projeto que eu tô fazendo, eu comecei a vender palha italiana na rua. E assim, foi difícil porque eu fiz algo com muito carinho, muito personalizado. Pra cada palha italiana, eu escrevi uma mensagem, porque eu pensei assim, a pessoa certa, ela vai comprar a palha italiana, a mensagem que eu escrevi nesse doce aqui vai encaixar perfeitamente com o momento que ela tá vivendo. E a gente nunca sabe o que as pessoas estão passando. Então, às vezes, você acha que um oi seu não mudou nada na vida do outro, mas às vezes salvou o outro, porque você não sabe, às vezes ele tava pensando, tipo, nossa, tem tanto tempo, ninguém fala comigo, sou tão sozinho, não sei o quê, mas quando você deu um oi e deu um sorriso, você mudou o pensamento dele. Você deu nossa, talvez as coisas não sejam tão extremas quanto eu tava pensando. Mas enfim, o fato é que eu comecei a vender porque, além de custear o meu projeto, eu pensei, vou aprender a arte de vender, mas eu não consegui vender nenhuma. Não saiu como eu esperava. Ixi, minha filha, eu tinha feito os cálculos, já tinha visto quanto que eu ia reinvestir, como é que eu ia reinvestir esse dinheiro, como é que ia ser as abordagens que eu ia fazer ali. E eu não consegui. E aí agora tô procurando outros caminhos. Não vou deixar isso me abalar, não. Até porque eu pedi pra Deus pra me ajudar a ver os desafios como meros desafios, que são o que eles são. Eles não são impedimentos. Então tem essa grande diferença entre o que é um desafio e o que é um impedimento. Algo que te impede, não te deixa fazer, não é possível, e um desafio é algo que nasceu realmente para ser enfrentado. Ter desafios é muito gostoso, mas às vezes a gente não consegue enxergar as situações como elas são.
e a gente acaba vendo elas de uma forma que impede a gente e auxilia a gente no nosso crescimento. Então, as coisas elas não vão mudar se você fizer mais do mesmo. Dessas 3 dicas, eu acho que a que mais me ajudou no momento que eu tô é a de pegar algo, meu projeto, focar em mim, fazer as minhas próprias coisas pra mim. Não é pra minha empresa, não é pro meu namorado, é pra mim. É o meu momento que eu tiro. Então, isso me ajuda a ver valor na vida, a ver esperança, oportunidade, além de respeitar a mim mesma. Porque é muito ruim você chegar numa mesa e falar: ah, o que você faz? Ah, trabalho. Ah, eu tenho um namorado. Não, gente, isso não é você. Isso são coisas que fazem parte da sua vida. Você não pode tornar isso a sua vida. A sua vida você vai ter que continuar construindo, independente do que venha pra somar ali. Você ainda tem o seu e tem que lembrar de focar nisso. No mais, é muito bom falar com vocês. Eu tava com saudade disso aqui, sabe? E obrigada, pessoal, que foi lá puxar minha orelha, falar comigo que eu tinha que voltar a gravar vídeo. Obrigada. Vocês são... Nossa! Vocês são um diferencial desse canal aqui, tá bom? Beijão. Com Deus.